Fala pessoal, e aí? Bom, tô aqui de novo, professor Thiago Pereira, Física 1, né, a parte de mecânica. Estamos estudando gráficos e eu vou fazer mais um exercício do Enem, tá? Vamos direto lá então, a gente tava discutindo gráficos, vamos continuar, seguir o baile. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico do corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Não tá escrito, mas ele é do Enem, tá? Não lembro aqui de cabeça qual é o ano. Geralmente eu lembro, mas esse eu não lembro. É um Enem um pouco mais antigo. Então, tá aqui o comportamento desse corredor, tá? Desse atleta. Aí ele fala aonde que a aceleração é máxima. Vamos usar o exercício anterior. Esse aqui é o que eu fiz para vocês, né? Que eu falei que ia fazer, deixei ele pronto. Vamos usar o exercício anterior. Olha só. Dá uma olhada aqui, nesse cara, e dá uma olhada no valor da aceleração. Dá uma olhada nesse cara e dá uma olhada no valor da aceleração. Em módulo 3 e 2. Tá. Pode ser que você já não perceba esse comportamento, mas eu vou te explicar. Quanto mais inclinado tá o gráfico, quanto mais próximo da vertical tiver o gráfico, maior é o módulo da aceleração. Se ele está assim, bem pouco inclinado, o módulo da aceleração é pequeno. Tanto faz assim ou assim. Se ele está bem próximo da vertical, ele nunca vai chegar na vertical. Tá? Que senão vão ter dois tempos. Nem vai dar uma função isso. Mas se ele está bem próximo da vertical, o módulo da aceleração é grande. Tá ok? Por quê? Observem. Um gráfico assim e um gráfico assim. Vou pegar assim. Um gráfico assim e um gráfico assim. Se eu pegar aqui, VT. Se eu pegar aqui nesse gráfico, um certo intervalo de tempo, esse tem o A e tem o B. O A variou um monte a velocidade nesse intervalo de tempo. Delta V do A. O B variou bem pouco a velocidade nesse intervalo de tempo. Então quem varia mais a velocidade tem mais aceleração. Quanto mais próximo da vertical ele está, porque a aceleração é ΔV por ΔT. Se ele varia mais a velocidade, ele tem mais aceleração. Então quanto mais próximo aqui da vertical ele está, maior é a aceleração. Aqui, ó, ele praticamente não tem aceleração. Aqui ele praticamente não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, é um movimento o quê? Pausa aí e tenta pensar que o movimento é esse sem aceleração. Eu preciso que você pense nisso. Se quiser voltar alguns slides, pode voltar. É um movimento uniforme, tá? Sem aceleração, é um movimento uniforme. Então, a resposta é essa. É onde ele está mais na vertical. Entre 0 e 1 segundo. Eu não dou a resposta direta. É isso porque ele é mais inclinado, porque daí você não vai lembrar na hora da prova. Você tem que pensar isso. Você tem que entender na física o conceito por trás daquilo, tá ok? Entenda o conceito por trás daquilo na física. Olha lá. O gráfico S em função de t, na verdade tinha que ter escrito aqui, ó. Gráfico. Posição em função do tempo. Ele é um gráfico que ele sai dessa equação, né? Opa. Ele sai dessa equação. Então, essa equação aqui vai gerar uma parábola. Posição inicial é a posição se eu colocasse tudo zero aqui. Se eu zerasse tudo isso aqui ia sumir. Então, a posição inicial é a posição no tempo zero. Ela aparece aqui, ó. E aí, tem uma propriedade matemática. Quando você compara esse gráfico com isso aqui, ó, y é igual a c mais bx mais at quadrado. Ax quadrado, perdão. Quando você compara com isso, você vai perceber que isso é o que faz a concavidade ser para cima ou para baixo. No caso, eu vou até fazer um A diferente, porque esse A... Vou fazer um A assim. Tá?
Isso, se esse A for positivo, propriedade matemática, vai lá na aula de parábolas de matemática e dê uma olhada nisso. Se esse A for positivo, ou, se você quiser, brinca lá no Wolfram. Brinca lá no Wolfram e escreve S é igual 3 menos 2t mais 3t quadrado. Você vai ver que vai ser uma parábola com cavidade para cima. Aí você troca e escreve menos 3t quadrado. Você vai ver que ela vai ser com cavidade voltada para baixo. Se quiser dar um pause e ver isso, dá uma verificada lá. Tá. Então, A positivo com cavidade voltada para cima. A negativo com cavidade voltada para baixo. Ok? Algumas propriedades. Nesses dois instantes aqui, ó, o corpo passa pela posição zero. Então, essa posição zero aqui é conhecida como sendo origem, lembra? Quando S é igual a zero é origem. Nossa, professor, você não falou isso. Falei sim. Quer ver? Origem. S é igual a zero. Então, ele está na origem aqui. Então, esses dois tempos são esses dois T são os instantes em que ele passa pela origem. Aí, essa semana, os alunos do primeiro ano me perguntaram, professor, mas qual que eu uso? O T1, qual que ele passa pela origem? O T1 ou o T2? Porque a pessoa não tem, às vezes, ela não quer conceber, não tem como ser dois tempos, são dois tempos. Aqui, suponha que eu tenho um movimento assim, uniformemente variado. Aqui é a origem. Quando ele passar por aqui, ele vai passar pela origem. Então ele vem, ó, diminuindo a velocidade, para, então ele para e volta. Como esse corpo aqui, ó. Na altura máxima ele para. Ele vem assim, ó. Opa, troquei. Concorda que ele passou duas vezes pela origem, na ida e na volta? Nesse movimento aqui, ó. Ele passou na ida e na volta. Se ele passou duas vezes pela origem, tem dois tempos na mesma posição, que é zero. Então o corpo está indo, ó. Suponha que a origem é bem aqui no meio da tela. Eu estou indo. Eu passo pela origem duas vezes, ok? E aqui? O que é esse ponto? É o ponto que ele para. Entre esses dois instantes que ele passa pela origem, tem o ponto da chamada inversão do sentido do movimento. É um ponto em que o corpo para, que a velocidade do corpinho é zero. Ele para. Pum. Beleza? Olha lá, ó. Exercício 10. Ah, como eles cobram isso no Enem? Filhão, eles vão cobrar detalhes. Você vai ter que interpretar a parada agora. Vamos lá. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Ok. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante, por 1/3 do tempo do percurso. Então, primeiro, ela parte da velocidade inicial igual a zero, com aceleração constante, por 1/3 do tempo. Depois, mantenha a velocidade constante. V constante. Por 1/3 e reduz sua velocidade com desaceleração constante. Então, 1/3 do total, do tempo total. Depois, ele reduz a velocidade. Desaceleração. Ele está querendo induzir você a pensar que a aceleração é negativa. Nem sempre desaceleração é aceleração negativa. Mas vamos olhar para os gráficos.
ele começa sempre aumentando a velocidade. Isso significa que a aceleração começa negativa. Desculpa, positivo. Se ele está aumentando a velocidade, a aceleração começa positiva. Então, esse metrô, a cabine dele aqui, esse metrô começa em velocidade zero e começa indo para a direita. Tá. Se ele está indo para a direita, ele tem V positivo e ele vai se acelerar para a direita, ele tem A positivo. Vamos lá. O primeiro terço desse gráfico, essa primeira parte aqui, ele vai ter uma aceleração constante. Ora, o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma reta ou vai ser curvinha? Uma curva. Senhores, agora que vem a sacada. Você tem que estudar isso muito bem. Por quê? Lá atrás, bem lá atrás, você tinha que o gráfico ST para um movimento. Qual movimento estávamos estudando aqui? Uniforme. Estávamos estudando o movimento uniforme. Para o movimento uniforme, o gráfico ST é uma reta. Tá. Agora, para o movimento uniformemente variado, quando a gente começou a estudar movimento uniformemente variado, ó, a gente chegou nos gráficos e o gráfico da posição é uma parábola. Tá, então se ele for reto, ele é uniforme, se ele for parábola, ele é uniformemente variado. Ok? Se ele tem aceleração constante, então ele é um movimento com aceleração constante. Ele é um movimento uniformemente variado. Gente, esses slides aqui eu preparei antes dessa questão do Enem. Então tá tudo aqui, só tem que ir associando. A física é assim, tem que ter um nível lógico e ir buscando coisas. Então com aceleração escalar constante, ele vai ter uma parabolazinha. A gente viu lá que o gráfico dele vai ser uma parábola. Então ele vai ter que começar sendo uma parabolazinha. Não tem o que fazer. Ele começa sendo uma parabolazinha. Tá? Só não pode ser a letra E. Então a letra E está descartada. Porque a letra E não começa, ó. Tinha que ser parabolazinha. A letra E está descartada. Fora. Tá. E depois? Depois ele tem velocidade constante. Tá, velocidade constante é movimento uniforme. Vamos olhar como é que o gráfico ST do movimento uniforme. Então, movimento uniforme, ele é um gráfico reta. Movimento uniformemente variado, ele é parabolazinha. Tá? Reta, o gráfico ST. Toma cuidado para você olhar o gráfico certo. Reta, parábola. Se ele é velocidade constante, ele vai ser uma reta. Ah, professor, mas todos são retas aqui. Acontece que ele não é uma reta assim, deitada, porque essa reta aqui significa que o corpo está parado. Ó, o corpo parou, ele está na mesma posição. Lá no movimento uniforme, essas retas do gráfico ST, ó, ou é assim para velocidade positiva ou é assim para velocidade negativa. Não tem nenhuma assim. Tá? Então, filhão, eu já descarto essas duas aqui. Ó. Sobraram essas duas. E agora? Agora ele tem uma desaceleração constante. Olha, desaceleração constante, aceleração negativa, a concavidade vai ter que ser voltada para baixo. No final, no último terço do movimento, essa concavidade não pode ser para cima como é nesse aqui. A concavidade tem que ser voltada para baixo, porque depois ele para. Ele falou que no final ele para. Então vai ter que começar a concavidade para baixo, depois parar, continuar reto. Então não pode ser concavidade para cima. Ó. Isso aqui está fora. O único que sobrou é a letra C. Olha o nível que o Enem cobrou a questão. Você tem que conhecer os dois gráficos. Tanto o gráfico do movimento uniforme quanto do uniformemente variado, tá bom? Então eu fiquei passeando lá e falando que eu já comentei sobre isso. Para você ver que às vezes a física, por que os caras acham a física difícil às vezes? Porque ele pega uma coisa que está lá
e junta com uma que está aqui e faz essa união. É isso que o Enem faz. É isso que você tem que estar preparado para fazer, candidato, tá ok? Você quer ir lá, ser aprovado, então pega isso. Adianta você meter um monte de decoreba na física. Isso é isso, isso é isso. Não adianta. Você tem que entender e fazer as conexões lógicas. Opa, movimento uniformemente variado. Tá tudo junto, beleza? Se você está assustado com isso, nossa, como que ele pegou do movimento uniforme? Cara, vai fazendo exercício de gráfico, vai se acostumando a isso, com isso, depois você vai ver que é fácil. É sempre assim. Movimento uniformemente variado. Gráfico, ST, parabolazinha. Movimento uniforme, gráfico ST, retinha. Você vai ficando acostumado com isso. É sempre a mesma coisa. Deslocamento é a área do gráfico VT. Por isso tem que olhar se o gráfico é VT ou é SC, é ST. Você tem que saber qual gráfico está lidando, tá? Os 4 gráficos importantes a serem revisados por você. Se você quiser dar uma olhada num livro, se você dar uma olhada na nossa aula, dar uma voltada. Gráfico VT e ST do movimento uniforme. E gráfico VT e ST do movimento uniformemente variado. Em ambos os gráficos, a área do gráfico VT é o deslocamento do corpo. Tá ok? Segue o baile, então. Vamos, então, para trabalhar agora com vetores. Vamos começar um cálculo. Vamos começar a trabalhar, então, agora com vetores. Assim, essas aulas que seguem, elas são um tanto quanto matemáticas, tá? Essas aulas que vão seguir agora, elas são aulas bem pro lado da matemática. Ok? A gente vai ir pro lado da matemática e daí a gente volta para a física, beleza? Mas eu preciso desse lado da matemática aqui. Então, olha lá. Vetores e composição de movimento. Então, grandezas vetoriais, elas necessitam de um módulo, direção e sentido. Força, aceleração, velocidade e deslocamento são assim. Como assim grandezas vetoriais? Olha só. Quando eu falo que a minha temperatura agora é 36 graus Celsius, eu não preciso completar essa expressão. Eu estou a 36 graus Celsius. Eu não preciso falar se é para cima ou é para baixo. Ok? 36 graus Celsius, acabou. A informação já está completa com o número, o valor numérico e a unidade. Temperatura é grandeza escalar. Eu não preciso falar que é 36 graus Celsius para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. Acabou. 36 graus Celsius já é informação suficiente. Tá? Agora, olha só. Eu empurrei essa caixa com uma força de 20 newtons. Falta alguma coisa. Falta falar assim, para onde é essa força? Quer ver? Desenhe uma força, imagine agora uma força sobre esta bolinha. Tem uma bolinha. Imagine uma força de 10 newtons sobre essa bolinha. Para onde que é essa força? Para cima? Para baixo? Para a esquerda? Se eu não falar para onde é essa força, essa informação está incompleta. Porque força, diferente de temperatura, que falar o número e a unidade, já estava 100%, já está completo, já dei toda a informação. Força, eu preciso falar, além do número da unidade, para onde ela é. Esse para onde ela é representado por um vetor. Esse para onde ela é a direção e sentido de um vetor. Tá ok? Então o vetor precisa de módulo, que é o valor dele absoluto, positivo. Esse módulo também é chamado de intensidade, tá? Nós temos que saber todas as nomenclaturas, todos os nomezinhos, por causa da nossa prova. A direção e o sentido. Então ele tem que ter intensidade, o valor numérico, mas também tem que ter para onde ele é. Por exemplo, um vetor velocidade de 30 metros por segundo. Agora a gente representa ele por uma reta. Isso aqui é o vetor velocidade. Toma cuidado só com uma coisa, eu posso ter um vetor velocidade para baixo também, tá? Essa flechinha aqui em cima é só uma simbologia, essa flechinha em cima do V. Eu coloco sempre o V e a flechinha. Ok? V, flechinha. Não quer dizer que se a flechinha em cima do V está para a direita que o vetor está para a direita. Só para desencargo de consciência. Sendo assim, senhores, esse vetor possui 3 características. Módulo, uma direção e um sentido. Qual é o módulo desse vetor velocidade? 30 metros por segundo. Módulo é um número seguido de unidade. Se você quiser anotar. Direção é a reta na qual aquele vetor está contido. Aí eu tenho medo. Esse para baixo aqui não tinha nada a ver, né?
Aí eu tenho medo que geralmente você fala direção é para a direita, direção é para a esquerda. Direção não aponta. Direção ela é uma reta na qual aquele vetor está contido. Qual a direção? Horizontal. Vertical. Tá? Direção, ela não quer dizer para cima ou para baixo. Direção ela abrange tudo isso. Tá, ok? Qual a direção? 30 graus em relação à horizontal. Isso é direção. Como a gente vai trabalhar em 2D, horizontal é assim, vertical é assim. Esse vetor possui direção horizontal. Apesar de no cotidiano a gente não falar isso. Sei lá, você chega para alguém e pergunta, qual a direção do shopping? O cara olha para você e fala horizontal. Você fica... No cotidiano a gente pensa direção diferente, tá? Toma cuidado com isso. Direção é a reta na qual aquele vetor está contido. E o sentido? Sentido sim. É para onde ele está apontando. Sentido desse vetor é para a direita. Então toma cuidado com isso. Direção é horizontal. Ok? Então vamos lá. Podemos somar vetores e encontrar uma resultante. Agora, teremos métodos geométricos aqui, vamos brincar. Para dois vetores cujas extremidades coincidem com as origens, vamos concordar aqui, né, pessoal? Origens. Pode-se geometricamente determinar o vetor resultante através da regra da poligonal. O que é isso? O que é o vetor deslocamento de um corpo? Quando eu estou num ponto A aqui, e eu quero chegar a um ponto B, o vetor deslocamento é um vetor que une A a B. Esse é o vetor ΔS. Esse amiguinho aqui é o vetor deslocamento. Tá? Se ele não mudar o módulo, ou seja, A não mudar a distância em relação a B, ele não mudar a direção e sentido, ou seja, ele não girar, A e B estão em repouso. Voltemos à nossa primeira aulinha. Ok? Se esses dois corpos mudarem, se esse A e B mudarem essa distância deles, ou girarem, quer dizer que eles não estão em repouso em relação ao outro. Se eles não mudarem a distância nem girarem, estão em repouso. Tá, agora imagine que eu vou pegar o ponto A e o ponto B, mas eu não fui direto de A até B. Eu fui para lá, um vetor, vou chamar... Vou chamar de... não vou chamar de A e B, não. Vou chamar de 1 e 2 aqui. Ponto 1 e ponto 2. Porque daí eu chamo de A os meus vetorizinhos. Tá bom? Então, A é um vetor de deslocamento até esse ponto. Daí ele vai para lá, B. Daí ele vem para cá, C. Daí ele vem para cá, D. Daí ele vem para cá, E. Então o corpo saiu de um lugar e foi para o outro. Esses vetores, todos eles, A, B, C, D, E, eu tenho a origem, que é onde o vetor nasce, e a extremidade, que é a flechinha. Vejam que a origem, a parte de trás do vetor, coincide com a parte da frente. Se eu colocar todos assim, significa que esse vetor mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, é a mesma coisa que esse vetor. Esse ΔS. Quer dizer, se eu pegar e deslocar A, depois B, se eu sair daqui, ó, for para lá, depois para cá, depois para cá, depois para cá e depois para cá, é a mesma coisa ter saído daqui e chegado até aqui, certo? Daqui até aqui é a mesma coisa que isso, 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 isso e isso. A gente escreve isso dessa forma. Como a gente escreve isso de maneira elegante? Esse vetor A mais esse vetor B mais esse vetor C. Ó, coloquei origem com extremidade. Eles são iguais a esse vetor R. Esse R é o vetor resultante, que é o vetor soma. Tá? Se eu somar A mais B mais C, é R.
Esse é um método de descobrir uma soma geométrica. Então, estou fazendo uma soma geométrica de vetores. Daqui a pouco a gente coloca números. Por enquanto, eu estou fazendo uma soma geométrica. Então, se você tem um vetor para lá, um para cá, um para cá, um para cá, a resultante vai estar aqui, ó. É isso que eu estou dizendo para vocês. Notem que a resultante é a única que vai contrária. Tem para lá, um para cá e um para cá. Vou fazer diferente. Para lá, um para lá e um para cá. A resultante é a única que está contrária. Ela é a única que é flecha com flecha e origem com origem. Ponta com ponta, origem com origem. Esse é o R. Tá bom? Ó. Flecha com flecha, origem com origem. Esse é o resultante. Desde que os vetores anteriores estivessem organizados corretamente. Tá? Podemos somar vetores cujas origens coincidem também. Dois vetores força. Ó. Vamos pegar... Pega um barco aqui. Esse ponto aqui é um barco. Esse ponto preto aqui é um barco. Eu faço uma força 1 num barco. E eu faço uma força 2. É como se ele tivesse sido puxado para lá por um barquinho e para lá por outro barquinho. Ele encalhou e está sendo puxado por dois barquinhos. Isso aqui é a mesma coisa, ó, de ser puxado por um barco para lá. Ó. Que é o FR. Tipo, se eu estou sendo puxado por esses dois vetores, é a mesma coisa de ser puxado por um barco só. Então a ideia é mais ou menos assim, ó. Se eu tenho o vetor A e o vetor B, o vetor R é obtido assim, ó. Você vai pegar e montar um paralelogramo, fazer retas paralelas aqui. Nem sempre é fácil. Só tenta não fazer um negócio assim, ó. Porque isso aqui não está paralelo com isso aqui nunca, né? Então, montei retas paralelas. Aí eu vou montar a resultante. R. No caso de F, F1 e F2, eu chamei de FR. Ó, vamos fazer mais um. A, B. Dá uma pausada aí, tenta fazer. Faz uma reta paralela. Opa. Faz uma reta paralela. Aqui está a resultante. Ok? Tá aí, os métodos geométricos de soma de vetores para vocês. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E se eu tenho dois vetores assim? A e B. Eu quero encontrar a resultante deles. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar A para cima e B para cá. Porque eu posso mexer com eles à vontade, tá, pessoal? Eu posso fazer isso aqui e encontrar a resultante. R. Ou eu posso pegar A e B, colocar assim, ó, A e B. Ó, dessa forma aqui, eu usei esse método. Origens coincidindo. Agora não tem mais origem coincidindo, agora eu tenho extremidades coincidindo com origens. Então agora eu calculo o resultante assim, ó. Ela é a única que vai... Ela vem do começo até o fim. Ó, esse é o R. Notem que essa resultante aqui, esse R, aqui não ficou bem paralelo, mas esse R aqui, a KK ali de R, esse R aqui, é exatamente igual a esse R aqui, tá ok? Pelos dois métodos tem que dar a mesma resposta. Isso tem que ficar claro para vocês. A resposta tem que ser a mesma, independente do método. Então tá aí, você aprendeu somas geométricas de vetores. Na nossa próxima aula, eu vou chegar aqui e vou ensinar para vocês as somas, a calcular o módulo, calcular quanto vale o vetor resultante, tá ok? Então,
Até a nossa próxima aula, que a gente vai aprender a calcular módulo de vetor resultante e vamos aprender a trabalhar com isso. Como que isso pode cair no Enem para vocês, para a gente poder trabalhar com isso, tá ok? Eu já te adianto, vetor não é um tema tão corriqueiro do Enem. O Enem não gosta de se meter muito nessas coisas mais matemáticas. Não é tão corriqueiro no Enem, tá? Mas aí que tá, apesar de ele não ser corriqueiro no Enem, não tem como você fugir de vetores na física. Lá, quando a gente vai trabalhar com forças, vou ter que trabalhar com vetores. Quando o professor trabalha com eletricidade, com eletrostática, vai ter que trabalhar com vetores. Então essa aula de agora é uma preparação para o que está por vir, ok? Eu estou fazendo essa aula matemáticazinha para te preparar para o que está por vir. E aí, no final da nossa próxima aula, eu já dou uma certa aplicaçãozinha, mas vetores tem uma aplicação gigantesca, beleza? Senhores, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.